capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não teve ponto final. Por quê, pastor? Porque esse livro ainda a igreja está escrevendo nos dias de hoje. Capítulo 3, versículo 9 até o 12, que diz bem assim: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se aceitava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar este homem? Agora nós vamos falar do efeito de um milagre. Pastor, no último domingo retrasado nós falamos de vidas comprometidas, e aí vocês sabem que uma pessoa que é comprometida com Deus tem milagre. Falamos que o coxo se levantou. Pastor, e a consequência daquele coxo ter se levantado na porta do templo? Houve uma grande consequência. Houve uma grande consequência. Alguém teve que explicar aquele acontecimento, e com certeza teria que ser Pedro e João. Teve que explicar para quem? Para aquele monte de gente curiosa, para aquele monte de gente que já estava olhando para Pedro e João, já para idolatrar eles, pensando que era eles que tinham feito isso. Eu vejo algo interessante quando me depara com a pregação de Pedro. Depois, quando o coxo estava pulando lá no alpendre de Salomão, nós já vamos entender o que é alpendre de Salomão. O apóstolo ali, ele aproveitou a oportunidade para pregar da mesma forma que o potentoso incidente do Pentecoste serviu de tema para o seu primeiro sermão na cura do coxo, e tornou-se perplexo para o segundo sermão. Esse sermão aqui, que nós vamos falar depois da cura do coxo, já é o segundo sermão de Pedro. Pastor, qual foi o primeiro sermão? Se lembra da noite do Pentecoste? Se lembra que chamou a atenção da cidade de Jerusalém todinho para frente daquele cenáculo? Quando houve a descida do Espírito Santo, todo mundo veio lá querer saber o que estava acontecendo. Pedro tomou a palavra e disse: varões galileus, o que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra. E naquele sermão houve muita salvação de almas. Pastor, e aqui nós vamos ver o segundo sermão. E cada sermão nós temos que ter um esboço. Eu não sei como é que você faz o teu esboço. Uns guardam na cabeça, outros escrevem na Bíblia, outros escrevem no papel. Hoje não conseguem escrever no papel, já uso um iPad. Pastor, o meu negócio é o caderno dela. Não sei como você escreve. Agora nós precisamos saber o que nós escrevemos no sermão. Entendeu? Para a pregação ser boa, o sermão tem que ter uma boa mensagem. E nós vamos ver o segundo sermão de Pedro. Uma pregação poderosa. Olha só, no primeiro sermão, lá no dia do Pentecoste, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Olha que sermão poderoso. Olha que sermão mais bem elaborado. Olha que conteúdo do sermão mais... Pastor, aonde está isso? Capítulo 2, versículo 41, para quem quer anotar. E nesse segundo sermão, mais de 2.000 pessoas
aceitaram a palavra de Jesus. Capítulo 4, versículo 4, está o segundo sermão. Então ali em questão de poucos dias, 5.000 almas. Você já pensou quantas almas você ganhou durante um ano, 365 dias? Já contabilizou para ver? Pastor, o ano inteiro eu estou vindo para a igreja, voltando de trabalhar e saindo e voltando, e eu nunca ganhei uma alma. Por que será que você não ganhou uma alma ainda? Você fala de Jesus ou tem vergonha de falar de Jesus? Entendeu? Pastor, hoje nós estamos visitando, graças a Deus, alguém convidou. Esses bancos podiam estar cheios aqui, ó. Se muitos não dependessem só do pastor. Sabe quem gera ovelha? Quem gera ovelha? Ovelha. Entendeu? Uma pregação poderosa, mais de 2.000 almas. Agora eu vejo algo interessante. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra. Não está no status, não está na oratória, não está no certificado, não está na influência do poder pecado, não está em nada, está na fidelidade à palavra. Se você usa a palavra, se você usa o evangelho, tu pode ter certeza que a palavra de Deus não voltará vazia. Quando eu vejo algo falando sobre a pregação poderosa, eu concordo com o escritor quando ele diz que o aspecto mais notável no segundo sermão de Pedro, tal como o primeiro, é o seu fator cristocêntrico. O que é cristocêntrico? Jesus no centro da mensagem. Tudo que se leva a mensagem se leva a Jesus. Tudo que se prega de Jesus. Tudo que se fala de Jesus. Nós temos hoje aproximadamente 45 minutos para falar de Jesus. Tem que ter produção nessa mensagem. Hoje está sendo usado uma pregação, 15 minutos para vender material, mais 10 minutos para elogiar fulano ABC e 10 minutinhos para falar o versículo e dar uma pinceladinha ali e depois tentar fazer o reteté do nada. Não. Se você pregar a palavra, tu não vai precisar fazer nem um pouquinho de força no final, porque o fogo vem do céu. Elias, quando subiu o Monte Carmelo, ele consertou o altar. Estávamos conversando isso na viagem para cá. Consertou o altar, algo que ele não deixou o moço fazer. O altar era dele, ele foi consertar. Depois ele preparou a lenha. Depois ele colocou o sacrifício. E depois ele fez uma oração com fé. Veio o fogo do céu e lambeu o altar, lambeu a lenha, o sacrifício, lambeu a água. E quando ele olhou para o baixo, lá para o povo estava, só o Senhor é Deus. E aí, pastor, uma coisa interessante que nós trocamos uma ideia lá dentro da van. Quem foi que matou os profetas de Baal? Foi Elias? Não! O Elias simplesmente falou, agora vou e acabe com toda a idolatria. Pois eu vejo aquela multidão subindo o Monte Carmelo, e aqueles 850 profetas não tem para onde correr. Por causa da fidelidade à palavra, de uma mensagem. Quando eu vejo aqui, ele desviou os olhos da multidão, do coxo curado e os dos apóstolos, e fixou em Cristo. E quem os homens haviam rejeitado, matando-o, mas a quem Deus vivificou, ressuscitando dentre os mortos. Aí eu vejo algo interessante. Em primeiro lugar, o que eu vejo aqui, pastor? O público atônico. Quando o público, irmãos, olha só, o povo estava acostumado a ver aquele coxo na porta do templo. O povo estava acostumado a ver o coxo na porta do templo. E eu olho para você, eu olho para mim, você está acostumado a ver uma situação na tua casa. Você está acostumado a ver uma pessoa com o andar espiritual coxo. Você está acostumado a ver uma pessoa com a sua vida espiritual coxa. Você está acostumado a ver uma pessoa coxa, está acostumado. E por que não muda a situação? Porque você não tem coragem de fazer o que Pedro fez. O que o Pedro fez? Pedro foi lá e disse, levanta e anda. Pedro não chegou lá dizendo assim, olha, eu sou
fulano de tal, filho de tal, tenho tal, posso tal, consigo tal. Quem sabe tinha muitas pessoas que conseguiam muita coisa ali, menos levantar o coxo. Mas chegou 2 pessoas, Diácono Luiz, que tinha algo que os outros não tinham: vida de oração. Você pode ter tua aparência gasta por causa da vida sofrida na terra. Você pode ter uma vida sofrida por causa do poder financeiro, por causa disso, por causa daquilo. Você pode não ser tão, mas se você tiver oração, isso não custa nada. Tu vai ter um levanta-ia na tua vida. E você vai ter que cuidar para as pessoas não te idolatrar por causa do milagre que Deus vai usar na tua vida. Quando Pedro, no capítulo 3, versículo 11, diz bem assim, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu, atônico para junto deles, no pórtico do Salomão. Irmãos, olha só que interessante. Pedro e João, irmã Fátima, todo dia estavam no templo, no horário da oração. Olha só, irmã Gabriela. Ninguém olhava para o Pedro e João. Era aquele crente, irmão Antônio, que estava todo dia no culto lá. Estava sempre no culto. Estava sempre nos ensaios. Estava sempre na aula de teologia. Estava sempre lá. Mas como não participava muitas das vezes da panelinha, né? Do grupinho dos bem favorecidos e dos excluídos, coisa que numa igreja não pode acontecer, graças a Deus que não tem. Mas lá existia isso. Tanto é que depois que Deus usou o Pedro e o João, a Bíblia diz que o povo correu para eles. Até ali ninguém se aproximava deles. Até ali ninguém se aproximava do Pedro e do João. Está lá no capítulo 3, versículo 11. Entendeu? Apegando-se ele, Pedro e João, todo o povo correu atônico para junto deles, no pórtico do Salomão. Pastor, o que é pórtico do Salomão? O que é pórtico do Salomão? O pórtico do Salomão é aqui, eu vou explicar o templo do Salomão para vocês. Aonde ficava o coxo, aonde ficava os gentios, aonde ficavam os judeus, e aonde o povo ficava. Irmãos, esse aqui é o templo do Salomão, lá em Jerusalém. Templo do Salomão, tá? Aqui é o pátio dos gentios, aqui é o pátio dos judeus, e aqui é o templo, ok? Pessoas defeituosas não passavam daqui para dentro. Pessoas com fluxo, pessoas aleijadas, pessoas com problemas físicos, pessoas que tinham problema não podiam entrar no templo. Olha só que tipo de adoração era esse templo. Se Jesus disse bem assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o problema está na porta do templo. Se lembra daquele coxo que foi trazido por 4 voluntários, que a porta estava cheia de pessoas e eles não conseguiam levar aquele coxo para dentro? Teve que passar pelo lado, subir ao telhado, descer, fazer um buraco no telhado e colocar no meio, por causa da porta. O problema sempre começa na porta. Sabe por que muitas das vezes nós somos crentes gelados? Nós somos crentes incrédulos. Nós somos crentes que não conseguimos as bênçãos do Senhor por causa da porta. Apocalipse 13:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei. Caso contrário, não posso entrar. O problema está na porta. Onde ficava o coxo? O coxo era colocado aqui, diante da porta formosa. Essa porta aqui está no muro de Jerusalém. É a única porta. Se você olhar o desenho de Jerusalém, você vai ver que essa porta formosa é a única porta que se sobressai para cima do muro. As outras portas de Jerusalém, que tem 12 portas, todas elas são na mesma altura do muro, pois a porta formosa, depois foi colocada a porta de Nicanor, porque esse Nicanor doou essa porta, uma porta de bronze, toda brilhenta. Essa porta, ela se sobressai o muro. Por quê? Porque era a porta do templo.
O coxo ficava aqui. Onde é que é o pórtico de Salomão, pastor? O pórtico de Salomão ficava aqui, ó. Esse aqui é o pórtico de Salomão. O pátio, pórtico de Salomão, aonde ficavam os gentios. Quem eram os gentios? Os que não eram judeus. Eles não podiam adorar a Deus aqui junto com os judeus, eles só ficavam aqui. Entendeu? Agora, quando eu vejo, o pórtico de Salomão ficava do lado leste do templo, e era um corredor onde Jesus havia ministrado. Jesus, aonde ele ministrava? Lá dentro do templo? Não. Jesus ministrava aqui no pórtico de Salomão, aqui com os gentios e os judeus que queriam seguir Jesus. Se lembra da passagem que Jesus fala bem assim, ó: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Aqui, irmão, uma vez, não ali, mas numa sinagoga, Jesus foi lá e abriu o livro do profeta Isaías e falou bem assim: hoje cumpre a palavra dessa profecia. O que fizeram? Levaram Jesus ao monte, subiram uma montanha e queriam jogar Jesus no precipício para baixo. Esses são os judeus. Os gentios não, os gentios tinham sede. Os gentios desejavam. Jesus ficava no pórtico de Salomão. João 10:23 fala bem assim, ó: e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Lá em João capítulo 10, versículo 23 também fala. E a igreja se reunia para adorar aonde, pastor? Capítulo 5, versículo 12 de Atos dos Apóstolos fala bem assim, ó: muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos, aonde? Unicamente no alpendre de Salomão. Pastor, por que aqui dentro não havia mais milagre? Porque ali dentro não havia mais a presença do Senhor. Só havia rituais. Nem o próprio Jesus eles acreditavam. Então Jesus operava milagre aqui fora, no alpendre de Salomão. E pastor, Pedro e João, eles operaram milagre aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Quando eles estavam subindo na hora nona, subindo a hora da oração, houve aquele milagre ali. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E o menino se levantou e ele desejava tanto entrar nesse templo, mas nunca entrou, porque não podia. Mas agora, o que te impede? Você está perfeito. Agora o mais interessante, Diácono Johnny, é que as pessoas que passavam pela porta e via ele aleijado estavam lá dentro. Agora o interessante foi que um dia eles viram uma pessoa entrar pulando dentro e agitar lá dentro, chamar a atenção de todo mundo. O que deu? Oh, não é um aleijado? É um aleijado. Quem é que entrou junto com ele? Porque imagina, né? Imagina, se tu vê o teu irmão se alegrando, tu não vai se alegrar com ele? Tu vê o teu irmão pulando, tu vai pular com ele? Claro, tem aqueles que se afastam, né? Nossa, que coisa ridícula, né? Que já se viu. Ui, que escândalo, olha só, tá gritando. Ai, caiu! Ui, Jesus. Não conheço. É? Não. Da onde é isso aí? Não é de lá. Não, isso aqui deve ser de outra cidade. Mas Pedro e João não. Pedro e João viram o coxo se levantar, viram o coxo começar a pular, tanto é que a própria Bíblia diz que eles ajudaram a firmar os seus passos. Ah, com certeza Pedro e João entraram glorificando também. E aqueles três pulando lá, e os caras não olharam mais para o coxo. Primeiro eles viram que o coxo estava lá aleijado. Agora viram o coxo pulando. Opa, quem é que estava junto? Pedro e João, pescadores. Vamos lá ver o que está acontecendo com esses caras. São os bons. Olha só. Ainda falando do portão, a beleza desse portão contrastava com a miséria de mendigo. Era um portão lindo. Quando saía o sol batia naquele portão de bronze, todo polido. Aquilo refletia longe, aquele dourado. Mas tinha um mendigo ali. Ninguém olhava para o mendigo, só olhava para o dourado. Está na hora de nós começarmos a olhar para o mendigo, parar de ficar prestando atenção no dourado, no brilho.
Se aquele brilho fosse tão brilhante, estaria essa porta até hoje. Está lá fechada essa porta. Porque o material não dura para sempre. Quando eu vejo, pastor, o povo estava atônito, porque o milagre, o milagroso, ou a milagrosa cura do coxo, era um fato público, verídico e incontroverso. Ninguém podia dizer que aquilo ali era uma mentira. Ninguém podia dizer que esse cara, essa pessoa ali, que nem a polícia lá de São Paulo, agora está operando milagre, né? Vê os camaradas lá, que estão simulando que está aleijado, e aí eles chegam lá e dizem, nome da polícia de São Paulo, levanta e anda, e o cara tem que abrir a perna e sair andando, porque é uma farsa. Hoje tem pessoas que estão imitando uma pessoa aleijada para quê? Para ganhar dinheiro. Mas aquele coxo já anos estava ali, todo mundo conhecia que ele era coxo, e agora todo mundo está vendo que ele está andando são. Não tem como dizer que isso é mentira. Eles estavam atônicos, eles estavam ali assustados, e quando eu vejo eles assustados, lá vem Pedro com uma pregação justificativa fiel. Pedro se levanta ali como um pregador fiel. Pedro não se levanta ali trazendo a glória para ele, tentando tomar o trono, que nem Satanás tentou tomar o trono de Deus. Pedro se levanta ali colocando os pingos nos i. Olha o que diz capítulo 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Pedro está falando para os israelitas. Ele foi bem claro ali, não está falando para os gentios, ele está falando para os israelitas. Por que vocês estão fitando os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse camarada andar. Vocês estão olhando para nós como que se eu sou um milagreiro aqui. Entendeu? Eu sempre falo para a igreja, não depositar a sua confiança no homem, não fazer um culto à personalidade. Estamos tendo esse estudo na terça-feira, lá em Iroquém. Nossa confiança é no Senhor. Agora imagina, pastor, vai levantar um coxo aqui agora, levantou um coxo, pronto, o pastor Davi vai ficar, meu Deus, isso aí vai repercutir. Quem foi que curou o roxo? Pastor Davi. Pastor Davi. Quem está pregando é o Luiz? Pastor Davi. Rapaz, pastor Davi. As pessoas olham para o pastor Davi, meu Deus, né? Vem cá, pastor Davi, coloca a mão aqui. Nossa, coloca a mão aqui, né? Longe de mim esqueceu o paletó aí, né? Senão já leva para casa. Pedro não deixou acontecer isso. Pedro não deixou eles se idolatrarem nele. Peraí, meu povo, até agora vocês deixaram nós de lado. Até agora vocês deixavam nós sozinhos. Agora vocês estão se aproximando por interesse. Não dá certo isso. Pedro começou a pregar, e o povo se reuniu para ver o milagre, e estava inclinado a atribuir a Pedro e a João os méritos daquele prodígio. Pedro corrigiu a multidão e não aceitou a glória para si mesmo. O que mais aconteceu, pastor? O poder para curar não estava nele, mas no nome de Jesus. Nós falamos no último culto de ensino, aqui, não foi eu, não foi meu nome, foi o nome de Cristo. O nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pedro estava falando isso. A glória não pertencia a Pedro e João, mas unicamente ao Senhor Jesus. O homem como Simão de Samaria se trazia um grande milagreiro e gostava de ser chamado de o homem que fazia milagre. Nós vimos lá no capítulo 8, versículo 9 a 11, a Bíblia conta a história de um homem que fazia muitos milagres ali. Era um encantador, era um feiticeiro da legião, e ele era reconhecido como o homem dos milagres, o homem que tinha um poder, mas esse poder não era de Deus. Ele operava milagre, mas não era milagre de Deus. Satanás também opera milagre. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a discernir os espíritos. Entendeu? Tem muita gente enganada, tem muita gente se enganando. Peraí, isso aqui é de Deus, não é de Deus não. Isso é de Deus. Nós temos que aprender a discernir os espíritos, para
profeta que aparece aí. Entendeu? Que diz que a água faz cura, que diz que isso faz cura, que isso, que aquilo faz cura. Não, Senhor, só quem cura é o nome do Senhor Jesus. Caso contrário, não aparece mais nada. Quando eu vejo Paulo falar sobre isso aí, olha só, algo interessante ainda, uma conexão necessária. Paulo começa a pregação dele, já fazendo uma conexão, já fazendo um ligamento. Pastor, não vamos falar só daqui, vamos começar a falar lá atrás, aonde que Paulo foi buscar, aonde que Pedro foi buscar, capítulo 3, versículo 13, a parte A diz bem assim, ó: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Ele já começa lá de trás, falando testemunho lá de trás. Irmãos, na nossa pregação, na nossa palavra, tem que ter testemunho. Paulo pregava testemunho. A palavra de Paulo era poderosa, porque a maioria da palavra dele era testemunho. Deus curou enfermo, Deus levantou isso, Deus ressuscitou Jesus, aconteceu isso, era testemunho. E eu quero ver quem é que prova ao contrário. O que estimula a fé das pessoas é um testemunho. Entendeu? O que me faz eu caminhar nessa terra, fazer a obra do Senhor, é um testemunho de um milagre que Deus operou na minha vida. Lá no corredor do hospital, Deus falou bem assim, pai falou bem assim para Deus: Deus, se tu tem um propósito na vida dessa criança, que pela medicina é um débil mental, então levanta e confunde a medicina. Olha o que Deus fez. Colocou nós aqui na Austrália. Entendeu? No papel débil mental, mas perfeito. Pode pedir para ela lá. Foi perfeito, né, fofo? Perfeitinho. Não tem como dizer, meu Deus, como é que pode? Juntas médicas disseram, não vai, o sangue não vai aceitar. Em tia leucemia, foi feito 3 transfusões, a 4ª transfusão, já faltou oxigênio no cérebro. Era para ser uma criança que babava, e agora, pastor? Eu creio que nem como criança babei. Perfeito. Para a honra e a glória do Senhor. Entendeu? Eu quero ver Satanás dizer que é mentira. Está aqui a prova. Caminho de coretagem, está lá minha esposa, com o neném 1 semana, morto. Mãe foi lá, o médico já marcou a coretagem, estava indo para fazer a coretagem, estava entrando na sala de cirurgia. A mãe pediu bem assim: doutor, faz mais uma ultrassom. Porque eu passei na casa do pastor, e o pastor fez uma oração, e ele disse: a criança vai viver. Depois de 1 semana já estava desmanchando dentro do corpo. Entendeu? Pastor, um feto desmanchando pode ser missionária na Austrália? Pode gerar filhos? Não! Então quem é que vai provar o contrário? Está registrado lá nos hospitais lá de Santa Catarina. Está ali o feto desmanchado. Não tem nada desmanchado nesse mulher. Entendeu? E nós podíamos contar mais testemunhos. O nosso filho não podia ter nascido. Minha esposa não podia ter filho, eu não podia ter filho. E aí, pastor, está ali essa criança. Alguém consegue provar o contrário, um testemunho? Ninguém, pastor. Ainda mais os discípulos que andavam com Jesus, viram matar Jesus e agora viram Jesus vivo. Quem é que vai provar o contrário, irmão? Essa foi a mensagem de Pedro e João, lá no alpendre de templo. Olha só, a ação divina operada na vida daquele coxo não era algo novo, inédito, estranho ao legado que o povo já havia recebido. Ele já estava acostumado com o milagre. Principalmente Pedro e João andaram 3 anos com Jesus. Era um levanta ali, já onde Jesus passava ia levantando. Era coxo, era cego. O pessoal chegava bem assim diante de Jesus e saía assim. O pessoal chegava carregado diante de Jesus e saía andando. Ia lá buscar outros que estavam aleijados para trazer para Jesus. Eles estavam acostumados com o milagre. Os discípulos estavam acostumados. Agora esse povo que perseguia Jesus, não estavam acostumados com o milagre, porque todas as vezes que eles saíam com Jesus, eles não prestavam atenção no milagre, eles prestavam atenção se Jesus, ele atropelava alguma lei para procurar matar Jesus.
Pastor, não há descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Pedro e João usa aos antepassados. Pedro e João usa os patriarcas. Ele usa, olha só, Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um camarada que Deus tirou lá dos outros caldeus. Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Abraão estava com 70 e poucos anos. A esposa era estéril. Sair da terra idólatra para ir para um lugar onde eu nem sei onde é que eu vou morar. Viver a dependência de Deus. Pois é, Abraão creu e Deus imputou isso. Pedro usa isso. E o mesmo Deus dos patriarcas que operou maravilhas no passado é quem está agindo agora, e isso por intermédio de Jesus, o seu servo. Tudo isso que estava acontecendo lá no alpendre de Salomão foi por causa que Jesus ressuscitou. Foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Sabe por que hoje você não é mais um viciado? Hoje você não é mais uma viciada. Hoje você não gasta mais dinheiro com besteira. Hoje você tem a tua família toda do teu ladinho. Foi porque Jesus morreu e ressuscitou. Existe um testemunho a ser pregado. Existe um evangelho a ser anunciado. Existe um testemunho que nós precisamos pregar. Quando eu vejo Pedro e João dizendo assim, ó: o Deus que agiu antes é o mesmo que age agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pode ter certeza que daqui às gerações da tua vida vai continuar o mesmo Deus. Falando de uma conexão necessária, a mensagem dos cristãos trata de um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E se você for parar para analisar, Deus de Abraão operou um milagre, o Deus de Isaac operou um milagre, porque a Rebeca também era estéril. O Deus de Jacó operou um milagre. Não só operou um milagre na vida de Jacó, mas operou um milagre nos descendentes deles. Tirou o povo de Jacó, de Israel, lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, sustentou 40 anos no deserto. Esse Deus, o Pedro estava falando para eles ali. Logo, a história de Jesus é uma obra desse único Deus vivo, que é Deus dos patriarcas. Pedro usou vários nomes, títulos para descrever Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro usar o nome de Jesus Cristo como Nazareno. Ali nós vimos, levanta e anda, né? Nós vemos o servo de Deus, o santo justo, o autor da vida, profeta prometido por Moisés, a pedra rejeitada que se tornou pedra angular, Salvador. Nós vimos Pedro usar muitas características de Jesus. Agora, quando Pedro começou a pregar, ali naquele alpendre do Salomão, ali diante daquele povo, todos eles olhando para Pedro assim, tentando idolatrar, mas Pedro não deixando, tentando, mas Pedro não deixando. Pedro e João estavam ali, né? Pedro começa a pregação dele. Pedro começa a mensagem. Quem sabe depois, estava todo mundo ali, e o coxo ainda estava ali, né? O coxo ainda estava lá pulando, né? Todo mundo olhava para o coxo e olhava para Pedro. Agora eu vejo que Pedro, se fosse nos dias de hoje, minha irmã Rosa, o camarada seria assim, ó: paz do Senhor, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, né? Você já conhece, abra sua Bíblia, né? Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 13. E aí eu vou começar a mensagem bem assim. Olha como é que Pedro começou. 3, versículo 13, a parte B. A quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este habitava, havia decidido soltá-lo, vós porém negaste o santo e justo e pediste que vos concedesse um homicida. Desate, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunha. Essa foi o início da pregação de Pedro. Será que foi uma introdução? Será que teve pessoas ali, irmã Flávia, que queria ir embora, mas tipo assim, ele vai ver, então vou ficar aqui, mas a minha vontade era sair. Pedro começou uma mensagem. A mensagem de Pedro foi cortante como uma espada. Sabe aquela knife que a gente amola bem amoladinho, depois vai trabalhar no frigorífico? Pois é, tipo a minha assim, entendeu? Que a carne, aquele músculo que trava, irmão Luiz, ela abre, entendeu?
A mensagem de Pedro foi cortante. Ele não pregou diante de um auditório, ele fuzilou seus ouvidos com a palavra contundente. Ele meteu bala nesse povo, ele foi para atacar o povo mesmo. Quer ver? Olha só. Acusou-os de trair e negar Jesus perante o governador romano. Está aqui na Bíblia. Pilatos queria soltar Jesus e vocês não quiseram. Antes vocês pediram um homicida. Como é que era o nome do homicida que era para trocar no lugar de Jesus? Eles achavam que isso aí ia ficar no esquecimento, irmão Inácio. Eles achavam que aquele acontecimento já todo mundo tinha esquecido. Ninguém se falava mais nisso, né? Ficou esquecido. Deus sempre vai usar alguém para revelar. E lá vem Pedro pregando. Acusou de negar o santo e o justo e preferir Barabás, o homicida, a Jesus, o Filho de Deus. Irmão, eles preferiram. Jesus nasceu para salvar eles, não nós. Ele veio para os judeus, não para os gentios. Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, não o nosso. Agora eles rejeitaram, eles não aceitaram e ainda pediram troca, mata, mas precisa soltar um, então solta Barabás e mata este. Eles valorizaram mais Barabás, não que Barabás não tinha valor, mas eles valorizaram mais o homicida do que o justo. E Pedro começou a pregar esse tipo de mensagem. Aí alguém pergunta assim: pastor, a igreja vai esvaziar. Não esvazia não, irmão, porque estava todo mundo ali, ó. Quando alguém queria sair, não, pera, olha aqui, tá vendo? Pois é através desse tipo de mensagem que Deus cura. É através desse tipo de mensagem que Deus liberta. É através desse tipo de mensagem que Deus exalta. É através desse tipo de mensagem que Deus cura. É através desse tipo de mensagem que Deus reata. Ei, tá vendo o milagre? Ei, tô vendo. Então ouve, que Deus quer curar alguma coisa na tua vida também. Agora, quando eu vejo o Pedro falando, Pedro culpou-os de matar o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha só, irmão, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ninguém, mas pastor, não pode, a vida não pode ser tirada. Foi Deus que soprou dentro do teu corpo. Só Ele pode tirar. Agora, quando eu vejo aqui, o escritor diz que o agir de Deus e o agir de Israel, eles têm um contratempo aí. Sabe qual é? Olha aqui, ó, um lance por lance. Deus glorificou a Jesus e eles o entregaram. Deus coloca o santo e o justo no meio deles e eles negam e trocam por uma absolvição de um homicida. Deus lhe concede o autor da vida e eles pegam e matam. Eles matam Jesus, porém Deus o ressuscita, porque as coisas que Deus põe a mão, o homem não consegue desfazer. Ha dito Deus, quem impedirá? Quando envolve coisa aqui da terra, você até pode atrapalhar. Mas quando envolve vida, meu irmão, pode trocar tuas vestes, beleza? Pode trocar teu nome, beleza? Mas quando eles querem botar você na fornalha para tirar a tua vida, o quarto homem entra lá com você. Quem toca na tua vida, você é o escolhido. O quarto homem está junto com você. Pastor, eles mataram Jesus, porém Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro não poupa seus ouvidos, antes mostra-lhe que são culpados. Vocês são culpados. Pedro não pregou para agradar a audiência, mas para levá-lo ao arrependimento. Pedro pregou, denunciou, mostrou o pecado para quê? Para que ele se arrependesse. Sabe por que hoje em dia ninguém quer se arrepender? Todo mundo se diz que é cristão, todo mundo diz que tem Deus no coração, mas tu não vê mais arrependimento. Tu vê as pessoas permanecendo pecando, permanecendo fazendo as coisas erradas. Por que isso? Porque não teve arrependimento. Uma pessoa que se arrepende não volta a praticar mais. Pedro não era um arauto da conveniência, mas um embaixador de Deus. O que é um embaixador? Aquele que é enviado, aquele que tem uma missão,
a que ele está representando. Sua intenção não era arrecadar aplausos dos homens, mas acitá-los com aguilhão de verdade. Irmão, você sabe o que é aguilhão? Quem trabalhou na roça? Quem trabalhou com gado? Só eu, irmã Rosa, irmão. Isso, minha esposa também. Foi lá que eu aprendi. Entendeu? Aguilhão é uma lança, é um ferro que você cutuca o boi lá na frente. Você está com o arado aqui e você está cutucando lá. Pedro estava cutucando. Pedro estava cutucando com a palavra da verdade. Pedro não estava arrancando aplausos. Por isso que eu falei, toda honra e glória pertence a ele. Tem muita gente que se, meu Deus do céu, estão me babulando, estão me ajudando. Meu Deus, pastor, não me reconhece, pastor. Irmão, longe de ti quando você tem esse pensamento. Uma pessoa não, um anjo que começou a querer ser reconhecido, ele quis a tanto ponto que queria subir e pegar o lugar de Deus. Cuidado. Deus te reconhece na hora que você merece, na hora certa. Tu pode ter certeza, vai vir como um bálsamo o reconhecimento de Deus. Agora, muitos bajularam. O próprio Judas bajulava Jesus. Foi o primeiro que traiu. Traiu com um beijo, símbolo da amizade. Pastor, voltando para cá, o escritor salienta que o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi o último de Deus. O Calvário foi a última palavra do ser humano, mas na sepultura é que a última palavra é de Deus. Levanta e anda. Levanta, meu filho, vai lá, confunde essa turma aí que estão botaram até guarda na porta da sepultura, pensando que você não vai ressuscitar, pensando que tu vai ficar preso dentro da sepultura. Tem até guarda ali. Vai lá, filho, vai. Eu deixo acontecer as coisas para quando estiver lá nessa caserna, eu vou lá e levanto para confundir mesmo. Entendeu? O homem vai lá para cima do Calvário, o homem vai lá para cima da montanha, mas eu não, eu tiro você lá do monturo. Salmo 40 diz, tirou-me do charco de lodo. Quando a Bíblia fala, o Cristo entronizado enviara o seu Espírito Santo e operava no mundo por meio da igreja. O mendigo curado era a prova de que Jesus estava vivo. Por quê? Jesus falava assim, eu vou para o meu Pai, e quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar o Consolador que estará com vocês aqui. Eis que vos dou poder para pisar escorpiões, curar. Se lembra desse culto? Curar, repreender. Pois é, o Espírito Santo estará dando poder para vocês aqui, todos os dias. Eu vou estar com vocês todos os dias. Pastor, esse milagre aqui foi uma prova viva de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aonde está Jesus? Ele subiu ao céu. Pastor, então o milagre é a prova que o Consolador já está conosco. O milagre é a prova que o Consolador já está aqui comigo, já está atuando através da vida dos discípulos. Jesus está vivo e o Espírito Santo está aqui conosco. É a prova que ele está vivo. Vai lá, olha na sepultura. A sepultura está vazia assim, porque ele está lá e o Espírito Santo está aqui. E o milagre da prova está aí. Quando eu vejo algo interessante, eu vejo um testemunho inequívoco. Pastor, olhando aqui, lá no capítulo 3, uma acusação solene, aqui, um testemunho inequívoco. No capítulo 3, versículo 16 diz, pela fé em nome de Jesus, olha só o relógio, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortalece, e este homem que agora vedes, reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. A fé por meio de Jesus deu a esse coxo, que não é mais coxo, saúde perfeita. Imagina um coxo agora, eu não sei se ele já andava, não sei se ele sabia andar. Talvez ensinaram ele ali no Pórtico de Salomão, enquanto Pedro estava pegando. Talvez tinha lá uns obreirozinhos ainda ensinando, mas ele estava lá. Ele estava lá. E Pedro já estava falando assim, está perfeito, está na saúde perfeita. Para quem estava aleijado no chão, agora está dando os primeiros passos, está perfeito, só precisa de aperfeiçoamento. Ele está perfeito. Vocês estão olhando o testemunho?
Um testemunho inequívoco. Não tem como dizer que não aconteceu. Pedro não era a fonte do poder que trouxe a cura do coxo. Ele não aceitou o louvor dos homens pelo milagre ocorrido. Tinha plena consciência que aquele milagre público e verificável fora operado por Jesus mediante a fé do coxo. Quando eu vejo algo interessante aqui, não há homens poderosos, entendeu? Há homem cheio do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença de pessoas poderosas e pessoas cheias do Espírito Santo. Eu acho que quando você fala pessoa cheia do Espírito Santo, você deveria falar com força. Não, a gente fala homens poderosos e pessoas cheias do Espírito Santo. Tem que ser ao contrário. Porque o maior poder vem de Deus. Então se você está cheio do Espírito Santo, você tem poder. Quando eu vejo algo interessante, o homem não é um agente de ação divina, mas apenas um instrumento. Jesus exaltado é quem realiza o milagre da vida da igreja, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio de seus servos. Algo interessante ainda, um atenuante necessário. Pastor, por que foi necessário ele fazer essa atenuante? Capítulo 3, versículo 17, lê lá para nós. Capítulo 3, versículo 17. O que diz ali? E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os nossos príncipes. Olha só, Pedro fala bem assim: e agora, meus irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, tá? Foi por ignorância. Após a pendente acusação de assassinato que Pedro fez ali, diante de todo mundo, vocês mataram, vocês são acusados, vocês são assassinos. Pedro foi bem claro na pregação dele. Vocês mataram Jesus. Agora vem uma atenuante necessária. Pedro adota um tom gentil. Pedro adota um tom, após a severa acusação aos judeus e às suas autoridades por terem traído, negado e matado Jesus, o autor da vida. Pedro atenua-lhes a culpa, dizendo que o fizeram por ignorância. Ei, vocês não sabiam o que estavam fazendo. Talvez até sabia. Mas quando eu vejo aqui, de igual modo, o próprio Jesus, quando estava pregado lá na cruz, o próprio Jesus, ele dizia bem assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que não sabe o que faz, ela é ignorante. Uma criança, muitas das vezes ela sai aí para a rua, corre lá na rua, ela não sabe o que está fazendo. Nós sabemos o perigo, mas ela não. Entendeu? Jesus tratou as pessoas que estavam matando ele, inclusive o próprio ladrão da esquerda, dizendo: mas tu não é o Cristo? Então salva-te, salva a mim também. Jesus fala bem assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você já conseguiu fazer isso para os teus inimigos? Você já conseguiu falar isso para os teus inimigos? Ou você já conseguiu falar isso para Deus quando o inimigo está te fazendo mal? Está te machucando, está te batendo na cara, está te apunhalando, está colocando coroa na tua cabeça? Você fala assim: Deus, eles não sabem o que faz. Não é assim não. Deus, eles não sabem o que faz. É vocês atribuir a inocência para eles, o perdão para eles. Quando eu vejo Jesus fazer isso, eu vejo algo interessante. Quando a multidão zombava de Jesus, e ele sedento, olha só a multidão olhando para Jesus, naquele leito vertical. Pastor, Jesus estava deitado numa cama vertical, não estava deitado numa cama horizontal. Muitas das vezes a gente sai fazer a obra do Senhor, você sai fazer a obra do Senhor, e você troca aquele que deita numa cama vertical para salvar a tua vida, para você, por causa de alguns minutos, por uma cama horizontal, por causa do teu ego e do teu conforto. O meu Jesus ficou deitado, descansando numa cama vertical, escolhendo seus sangue, e o povo gostando, o povo se alegrando, em vendo cada gota de sangue pingar, era motivo
de alegria para o povo, e Jesus dizendo: Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Você só consegue dizer isso quando você está tranquilo. Perdoa. Jesus estava deitado numa cama vertical, em paz com os homens. Por isso que ele conseguia ficar lá, tranquilo, perdoa. Aí o ladrão da direita dizendo assim: Mestre, ô mestre, tu tá aí, eu tô aqui porque eu mereço reconhecimento, arrependimento. Mas tu, mestre, nem o mal fez, reconhecimento e honra. Ô mestre, lembra-te, será que dá para ainda? Eu tenho chance de me salvar. Mestre, eu tenho chance, mestre. No meio daquela multidão sedenta por sangue, ainda tinha uma alma ali querendo salvação. Jesus, quem sabe, estava olhando para o céu, quem sabe não conseguiu talvez olhar por causa da coroa de espinho que estava aqui. A coroa de espinho estava aqui. Então Jesus estava assim, praticamente. Quem sabe Jesus só olha por... Quem sabe Jesus olha só por um bicho de olho. Você está olhando para mim? Estou vendo você. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus fez um esforço para olhar para o ladrão da cruz. Jesus fez um esforço para olhar para você. Jesus se esforça para olhar para a tua vida. Não importa qual é a situação que você está. Não importa se você está no charco de lodo, se você está arrasado, se a tua família está destruída, se você apanha, se você... Jesus, ele está ali, eu estou olhando para você. Glória a Deus. Tu vai estar comigo no paraíso, é só você crer. Hoje ainda. Jesus sabia que ele ia morrer, e o próprio cara sabia que naquele dia não passava. Naquele dia ele não ia passar, o camarada sabia que ia morrer, Jesus sabia que ele ia morrer e o cara ia morrer também. Jesus deu a sentença para os dois: hoje mesmo tu estarás comigo, é sinal que nós dois vamos morrer. Tu vai estar comigo no paraíso. Porém eu vou voltar para salvar a Lu. Eu vou voltar para olhar pelo Maico. Eu vou olhar, eu vou voltar ainda, eu vou abrir a Catatumba, porque eu vou chegar aqui na terra em Biluíra e vou olhar para Judite. Eu vou olhar para o Luiz. Eu vou deixar você lá no paraíso, ladrão, porque você eu vou salvar, mas eu vou ter que voltar, minha missão não cumpriu ainda. Eu tenho muita alma nessa cidade para salvar. E Jesus voltou e designou eu e você para continuar o trabalho dele. E aí, pastor, nós não estamos com cruz, nós não estamos com coroa de espinho, nós não estamos perdendo sangue, nós não estamos sofrendo a noite inteira, nós estamos no bem e no melhor e não queremos fazer nada para Jesus nessa terra. E o pouco que veio a fadiga, eu conto uma coisa para vocês. Jesus falou bem assim: aquele que não pega a sua cruz e nega a si mesmo não vai entrar no reino de Deus. Isso é a Bíblia que fala. Negue-se a si mesmo e toma cada um a sua cruz. Jesus estava pregado na cama, você está livre. Você tem a estratégia de carregar a sua cruz. Jesus não. Ainda vai será. Nós vemos aqui o sétimo, um propósito cumprido para nós encerrar. E eu prometo que eu vou encerrar. Propósito cumprido, pastor. Capítulo 3, versículo 18 diz bem assim, mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos as profecias que o seu Cristo havia de padecer. O próprio Cristo. A maldade dos homens não anula o propósito divino, nem a soberania de Deus isenta os homens da sua responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E o fato de todos os profetas serem anunciando que o Cristo Deus haveria de padecer, não incentivou os judeus de terem o traído, negado, matado Jesus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Lá em Jó capítulo 3, Jó capítulo 42,
versículo 2, diz bem assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Isso é Jó que está falando. Você conheceu Jó? Conhece a história de Jó? Você sabe o que Jó passou para ele dizer isso aí? Pastor, eu falo isso quando eu estou de boa, quando eu estou com a conta recheada, quando eu estou com a saúde, quando eu estou com a família perfeita. Aí eu digo: oh, Deus é bom, oh, os planos de Deus é uma bênção. Agora, quando, irmão Carlos, as coisas começam a apertar na nossa vida, quando só nos resta um caco de telha para lembrar que nós tínhamos alguma coisa, quando até os amigos começam a olhar para você e começam a te julgar pela aparência, entendeu? Jó tinha amigos, irmã Judite, que julgavam o Jó, via o Jó lá no montouro, via o Jó lá nas cinzas, com caco de telha, e eles julgavam o Jó pela aparência. Está passando por essa situação porque você pecou. Você deve ter pecado. Viu, minha Gabriela? Aí Jó, nessa situação, fofa, Jó fala essa aí, ó. Jó fala esse versículo bem assim, ó: oh Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Outro versículo já fala bem assim: eu sei que meu Redentor vive. Glória a Deus. E se ele vive, ontem à noite foi a mensagem da missionária Mara bem assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, coisas da terra, eu consigo ainda ver o meu Redentor sentado no alto e sublime trono. Glória a Deus. Não estava ligado com as coisas da terra. Nós tínhamos outra coisa, uma exigência clara. Ainda falando do apóstolo Pedro, ele falou aqui uma exigência clara. Aqui, filho, uma exigência clara. Capítulo 3, versículo 9. Qual que era ali? Capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Você quer ser perdoado de tudo que você fez? Sim, então se arrependa do que você fez. Só tem essa saída. João 3 a 5 diz bem assim, ó: Jesus respondendo e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou a Nicodemos. E aí nós temos em nono lugar uma promessa bendita. Pastor, uma promessa bendita onde? Capítulo 3, versículo 20 a 24. Vamos ler, se coloca de pé. Diz bem assim, ó: a fim de que da presença do Senhor, Mandaiana se prepara para adorar, venha tempos de refrigério. Você sabe o que é refrigério, né? A fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Entre todas as coisas em que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser acontecerá. Que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. E esses profetas estão até nos dias de hoje, anunciando: arrependei-vos e convertei-vos. E todo aquele que atentar para esse arrependimento será salvo. Quem não atentar para esse arrependimento não será salvo. Arrependei-vos e convertei-vos, diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. Não basta nós sermos cristãos, nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Amém? Levanta a tua mão para o céu. Neste momento quero orar com a tua vida. Eu quero estar contigo.